Tá começando mais um episódio da terceira temporada do Comunica Podcast. Meu nome é Gabriel. Eu sou o Ian. E antes de tudo, a gente quer agradecer a coordenação dos cursos de jornalismo e publicidade e propaganda aqui da Uniderp, o nosso editor, o Bruno, e claro, o idealizador e professor de tudo isso, o Márcio. Hoje a gente tá com uma participação muito especial. Eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. É um cara muito fera. Lucas Baldes, mano, que presença ilustre. É nóis, satisfação. Formado em AR, que ele vai explicar o que é pra gente. E, cara, eu falei seu nome, falei que você é formado, mas ninguém te conhece melhor do que você mesmo. Se apresente, quem é você, quem é o Lucas. Mano, fala a sua trajetória aí pra gente. Demorou. Meu nome é Lucas Baldan, mais conhecido como Baldes. Eu sou AR, que é Artistas de Repertório em português. Basicamente é o profissional que faz a parte que cuida do artista, do repertório, faz toda a idealização daquilo que ele é como pessoa, o tipo de música que ele faz, e faz as melhores conexões, né, dentro da gravadora para que a carreira ande. O que você já fez, mano, de interessante nessa vida aí? Já tem as formações, e agora? Como que você meteu pra frente nisso aí? Bom, basicamente, no ensino médio, eu comecei a pensar sobre o meu futuro, sobre que caminho eu quero seguir, porque assim, dentro de casa eu tenho alguns exemplos bem assim, contundentes. Então, eu até vi aqui que você já gravava e fotografava a banda do seu pai. Isso. Meu pai, ele tinha uma banda por hobby, mas meu pai, pra mim, profissionalmente falando, ele é uma baita referência, ele é pesquisador da Embrapa, então assim, ele tem... fala 5 idiomas, tem várias especializações, Caraca. Ele orienta mestrado, doutorado. Então, assim, ele tem artigo na Science. Cara, meu pai, assim, dentro da área dele, né, ele é bem... uma referência. Então, assim, eu sempre tive essa inspiração dentro de casa pra ser alguma coisa também, uma referência e tal. Então, no ensino médio, eu fui pensando aquilo que eu gostava mais, o que eu deixava de gostar e tal. E aí entra a tua área que tu gosta, de música, né? Como meu pai tinha essa banda por hobby, acabava que os filhos dos outros músicos, eles também tocavam e eu nunca tive essa aptidão para ser músico. E aí sobrava a câmera do meu pai, entendeu? Então eu aprendi a tirar foto, então eu tinha fotografia como um hobby. E assim, várias coisas aconteceram na minha vida. E no ensino médio eu tomei essa decisão tipo assim, o que eu ia fazer. E como eu já gostava também dessa área de música, e já tirava foto e tal, me interessei, eu juntei com o Renan Toniaso, que hoje é o Toniaso, a gente decidiu abrir uma produtora, que dentro daquela área que a gente gostava, que é hip hop, né, música urbana, e aí a gente começou a desenvolver a nossa, antes chamava Cash Records, né, nossa empresa chamava Cash Records, depois mudou para Lockheed Inc., e aí a Lockheed foi onde eu tive esse desenvolvimento. Então começou no ensino médio e foi até ano passado, né? Então toda a minha parte de formação, tudo aquilo que eu consegui alcançar foi através dessa empresa, né? Que mais pra frente vou falar mais sobre ela, sobre como a gente foi para São Paulo, como a gente trabalhou com os artistas que a gente trabalhou, mas basicamente foi isso. Eu fiz tudo que eu fiz por querer já começar a trabalhar, querer já começar a ter experiência no mercado de trabalho antes mesmo de sair da escola, né? Nem da faculdade, sair da escola. Porque eu tive uma referência muito grande, um abraço pro Konai, que é, full minha referência. E assim, ele assinou o contrato com a Sony, se não me engano, com 18 ou 17 anos. Então, assim, quando eu vi isso acontecer, eu falei, é possível, um artista de Campo Grande, virou referência e tal. Eu falei, eu quero fazer isso antes do ensino médio, quiçá estar aposentado antes dos 30. Então, desde meus 17, 16 anos, assim, eu comecei a trabalhar e desenvolver meus projetos de fotografia, até que virou a Lockheed e tamo aí. Eu já tinha então, ambição, então. Isso. Sempre teve esse pé também na criação, né? Mesmo tendo esse lado mais musical, né, do seu pai, sempre teve esse pé da criação do audiovisual, né? A questão, na verdade, assim, claro, veio essa parte musical, e foi meu interesse com música, né? Assim, vamos lá, nos primórdios, assim, naquele sonho, eu queria também ser artista, eu lancei algumas músicas, isso mas assim, foi legal, mas logo depois acabou que a gente envolveu bastante gente no projeto. Tinha alguns artistas, tinha o Toniaso, que era produtor, e claro, eu falo assim, o meu jutsu, né, desde sempre, era fotografia, só que eu não tinha noção nenhuma de como fazer clipe. Então eu falei, preciso começar a aprender a fazer clipe, eu tinha uma Sony antiga, que tava em japonês, não tinha configuração em português, foi a minha primeira câmera. Caramba! Então assim, era o meu jutsu, era como eu podia somar com o projeto, era como eu podia fazer os artistas andarem,
mas não só os artistas que eram da produtora em si, eu mesmo, como artista, queria que eu andasse. E aí foi nessa decorrência que as coisas foram acontecendo, de eu sentir uma necessidade de, tipo assim, ter uma garantia de que a carreira ia andar. Foi quando eu descobri a profissão de AR, foi quando eu fui atrás de uma formação a respeito, foi quando eu fui para São Paulo antes de morar para lá, para ir produzir em alguns estúdios, ver se eu conhecia pessoas envolvidas na área. Então, assim, por mais que o meu gosto é música, na verdade é a cultura urbana, mais especificamente mobilizações sociais. Então, meu jutsu, meu grande poder seria o audiovisual, é aquilo que eu somo como coisa física, de certa forma, né? Mas acredito que eu contribuo muito mais e minha especialização muito maior é intelectualmente e fazendo a parte de estratégia, de formação. Acho que o meu grande superpoder é esse, sabe? Cara, muito massa. Na real, acho que é inclusive um baita exemplo, né? Às vezes alguém que tá fazendo, que se interessa por audiovisual, faz publicidade, faz jornalismo, acaba enxergando uma oportunidade. Por exemplo, assim, você teve o exemplo da música, mas você não seguiu a maneira tradicional da música. Você seguiu pela música de certa forma, mas com o audiovisual. Você agregou uma outra arte naquilo e colocou mais a sua identidade, que você de fato gostava. Isso é muito legal, cara. Eu acho que muita gente leva muitos anos pra conseguir ter essa virada assim, cara, eu quero trabalhar com isso, mas não exatamente com isso. Como que eu posso fazer, né? Agregar o que eu gosto nesse assunto. Às vezes a pessoa, não só música, né? Cinema, às vezes literatura, algum outro tipo de arte. Cara, o mundo da audiovisual, da comunicação é muito vasto, né? Isso é tão legal, né? É muita coisa que você pode seguir. E eu acho isso muito interessante. Em questão de mercado, assim, você conseguiu se desenvolver tranquilo, foi muito perrengue? Muito perrengue. Muito perrengue. Assim, qual que é a grande questão? Eu acho muito interessante. É porque, assim, como eu penso, independente da área que você escolher atuar. Por exemplo, como eu estava usando de exemplo do meu pai. Meu pai, ele de formação é veterinário, mas a área de atuação dele, por exemplo, desenvolvendo vacina, desenvolvendo pesquisa de imunologia, que já é uma especialização médica, né? Caramba. Então, assim, às vezes, você vai pensar veterinário, você vai pensar especificamente em, sei lá, às vezes animal de pequeno porte e tal. Você não vai imaginar que o cara vai fazer veterinária para se especializar em micro, que é se especializar em bactéria, para fazer pesquisa, para trabalhar na Embrapa, para desenvolver vacina. Então, tipo assim, são caminhos. E isso existe em toda profissão. Ainda mais dentro da nossa área de comunicação, audiovisual, tem como você ramificar. E eu acho que a grande questão é essa. Cara, eu penso assim, a gente só tem uma vida. Certo? A gente só tem uma vida. Qual é o seu propósito? Quem disse que não é possível, sabe? Então, assim, do que você gosta e a resposta é como você vai chegar lá. Qual meio você vai chegar lá? Então, profissionalmente falando, o que eu escolhi foi isso. Foi fazer a minha escolha de fazer publicidade foi... Eu nunca pensei em fazer publicidade na vida. Eu só pensei em fazer publicidade quando eu decidi que eu queria ser dono de produtora. Entendeu? Então, eu falei, pô, que curso vai agregar com o meu sonho de ser dono de produtora e de ser artista? Então, foi publicidade. Então, assim, sempre eu tive essas duas experiências. Tanto a parte profissional, quanto a parte acadêmica. E, assim, são caminhos, nenhum é certo, nenhum é errado, isso não existe. É como você vai construir a sua questão, tá ligado? Eu construí independente. Eu construí uma produtora independente. E foi atrás de esforço e conhecimento que a gente conseguiu atingir os níveis que a gente chegou, trabalhar com o que a gente trabalhou. Mas um perrengue, claro, por quê? Um exemplo. Quando a gente começou a produzir as primeiras músicas, eu estudava ainda na nota 10, certo? E, bom, eu trabalho dentro da área urbana e eu sou branco. Ok? Eu sou branco. Não é o meu movimento. Eu não tenho essa representatividade. Até então não tinha, né? Assim, vamos falar. Porque hoje eu acredito que eu possa falar isso com propriedade, até com tudo que eu já trabalhei e tal. Mas eu sou branco. E os nossos artistas, no começo, alguns deles também eram. E especificamente, ocorreu um episódio, por exemplo, no começo, lá na escola que eu estudava, tinha o intervalo que colocavam música, né? Tipo, podia colocar a cada 15 dias. E colocaram uma música que a gente produziu e a escola inteira, mais de 3 mil alunos riram. Caramba. Entende? Então, assim, esses perrengues, a gente
eu passei muito no começo, sabe? E não só, tipo, que nem questão técnica, informação, por exemplo, na época não existia chat, claro, existia internet, mas assim, são processos burocráticos, sabe? Tipo, como que eu vou distribuir minha música? Como é que eu coloco minha música no Spotify? Como que eu recebo direitos autorais? Como que eu faço para receber do Spotify? Como que eu faço para transferir? Como que eu faço para registrar meu nome artístico? O que é um ISRC? O que é um fonograma? Sabe? Todas essas informações... foi um processo, assim, foi penoso, né? Tipo, como que eu faço uma mixagem, uma masterização melhor? Como que eu edito melhor? Como que eu faço uma direção? Então, assim, antes mesmo de chegar a essas coisas no curso, eu tive que ir atrás antes. Então, por exemplo, como configurar uma câmera, como mexer no manual, como editar, como usar os softwares. Então, basicamente, até foi legal, porque com essa experiência acabou que pra mim o curso foi, de certa forma, não foi uma coisa penosa, foi uma coisa bem tranquila, porque... tinha uma base, né? Eu tava estudando coisas que eu já praticava, que eu já fazia. Coisas que você queria, né? Sei lá, na faculdade, chegou lá, vamos ter que fazer um jingle. Eu já tinha produzido mais de 50. Sabe? Então, tipo assim, pra chegar nesse nível, sabe? Então, acho que as dificuldades maiores no começo foram questão financeira, questão de adquirir informações específicas dentro da área e a persistência. Porque nesse processo você é muito criticado, sabe? Tipo assim, você é muito desvalorizado. E qualquer coisa que você fizer, vai ter gente que vai rir de você. Então tem muita gente que desiste. E eu acho que o grande diferencial de todos nós, não só meu, mas de todo mundo da Lockheed, foi que ninguém desistiu. Sabe? Caramba. E pelo que você falando, o mais importante é, tipo, esse buscar o conhecimento, né? Igual você falou, sempre buscar como melhor fazer tal coisa, como criar de maneira melhor, quais ferramentas utilizar. Até nem tanto tempo atrás não era uma coisa tão divulgada, né? Eu imagino que as pessoas não tinham tanto interesse. Hoje em dia, o mundo da música está muito mais em alta. Hoje em dia é mais fácil você descobrir uma pesquisa como upar uma música no Spotify. Não tanto tempo atrás assim, cara, isso não tava, as pessoas não falavam sobre isso, né? É uma adaptação. Esse processo musical, falando, nos últimos... Ele cresce de acordo com o crescimento tecnológico, né? Então, assim, antes, a estratégia de AR era bem quadrada, né? Você tinha que achar o artista que se enquadrava naquilo que a gravadora queria, porque a gravadora já tinha contatos com o sistema de comunicação tradicional. Você formava esse artista, fazia, a produtora, a gravadora investia, se desse certo bem, se não desse certo, é isso. Depois a gente tem a era do YouTube, né? Então o YouTube favoreceu muito o crescimento ali do começo da base ali, né? E aí começou a ficar mais fácil os softwares de produção, tipo Fruit Loops, Ableton, né? Começou a ser mais fácil produzir, mas ainda assim era um tanto quanto complicado. Hoje em dia, eu acho que, tipo assim, tem muita base, muita coisa que dá pra você fazer de uma forma mais rápida, mais dinâmica. Os softwares se atualizaram, mas o que mais se atualiza é a forma pela qual você ganha dinheiro com a música, né? Antigamente tinha que vender disco e vender show. Depois o YouTube monetizava bastante. Hoje em dia temos o streaming, rede social, adaptação para TikTok, Reels, esse formato. Hoje em dia vai longe a lista. Sabe? Então, o que é priorizado no mercado da música nesses últimos 10 anos mudou muito. Mudou muito e continua mudando, sabe? Então, o planejamento artístico tem que adaptar. Antes a gente priorizava muito, por exemplo, videoclipe. Era uma coisa Verdade. que... Hoje já não. Hoje já não. Vê mais o artista fazer já um videoclipe. É uma coisa tradicional, assim, né? Só um visual, assim, na rede social e é isso. Porque é priorizado rede social hoje em dia, desenvolvimento do Instagram, principalmente, e TikTok, mas também a distribuição de músicas dentro dessas plataformas. Em tese é isso. Não que o YouTube não seja importante, não que não seja legal, mas é algo hoje em dia... Antes era meio que obrigatório, hoje em dia é mais tipo assim, pô, você quer ter essa parada? Ok, tem. Coisa a mais, mas né? tem artistas estourados com 3 milhões de ouvintes mensais, 2 milhões e que não lançam clipes. Sabe? Tipo, não existe essa necessidade hoje em dia. Então muda muito, né? O que é valorizado no mercado musical. Realmente uma adaptação, né? Porque antigamente era valorizado o clipe, igual você falou, era toda uma produção pra fazer um clipe no YouTube. Hoje, às vezes, eles fazem toda uma produção pra fazer um Reels de uma música nova, de um lançamento e tal. Isso aí. E às vezes até a maneira de fazer, eu acho que o próprio audiovisual, ele mudou no sentido de que antigamente você fazer um clipe era uma coisa cinematográfica. Isso. Hoje em dia, cara, eu vejo clipes que o pessoal pega com... Você vê que é uma coisa caseira, uma coisa autoral da pessoa, não teve um investimento grandioso e tem
aquele feeling, assim, putz, ele fez um negócio no bem fundo de quintal, assim, e combina com a estética da música. As pessoas passaram a saber valorizar não só aquilo que você precisa injetar rios de dinheiro, mas aquilo que você faz realmente com intenção. O cara fez você deu um exemplo do Konai, né? Pega o Konai no começo, o cara gravava com o celular, sabe? Isso. Tipo assim, então, é bizarro. As pessoas aprenderam a valorizar esse tipo de coisa. Isso que é muito interessante. De certa forma, facilitou, eu imagino, pelo menos, né? Não tô na área, mas eu imagino que tenha facilitado nesse sentido, de as pessoas saberem valorizar uma coisa autoral que você fez sem investir que não seja caminhões grandiosa, de dinheiro. né? Mas que Exato. seja Não original, grandiosa né, em sentido econômico, né? Não seja isso. caro por si só. Da hora. Muito legal, cara. É. Você falou do seu envolvimento político, né? Isso é uma coisa que eu tenho uma dúvida real, oficial. E eu queria entender se você acha que o seu trabalho, você bota um pouco de política na sua arte e um pouco de arte na sua política, ou se são coisas distintas, porque, por exemplo, assim, você é uma referência dentro Música urbana. da música urbana, do hip hop, do rap, do funk, e a gente sabe que esses gêneros são muito politizados, né? Não é quase indissociável uma coisa da outra. E eu acredito que ainda assim, mesmo nesse cenário, tem muita gente que acredita que não. A gente ouve muito, né? Tal artista começou a falar de política. Não, cara, o cara é rapper, é função dele falar, é político, exatamente. Né? Você acha que no seu trabalho você consegue ter uma divisão ou você mescla uma coisa com a outra? Bom, lembra quando eu comentei no começo que a grande questão é o que você quer ser e depois você vê qual caminho você vai chegar lá, certo? É assim que eu planejo tudo na minha vida. Então, essa pergunta que você fez, ela tá bem condicionada na resposta que eu dou pra mim acima disso, né? Eu sempre gostei muito de história, desde criança, gosto muito de ler, de estudar. Então, assim, meu objetivo é entrar pra história. Meus objetivos não são financeiros. Claro que dinheiro traz conforto, isso é maneiro. Mas a minha grande questão hoje tudo que eu faço é para desenvolver é uma questão social, né? É tipo assim, fazer leis públicas, fazer medidas que vão fazer diferença na vida de pessoas. Sabe? Tipo assim, parando para pensar assim, quando a gente analisa a história, há menos de 500 anos atrás, a escravidão era algo legalizado, certo? E existiam pessoas que eram contra isso. Algumas, poucas, porque era aceito, né, na sociedade. Hoje em dia eu tenho uma visão de que isso continua. Eu acho desumano uma pessoa criar famílias e o salário mínimo ser R$1.800. E eu acho que daqui 300 anos vão olhar pra, tipo, meu Deus, o salário mínimo era R$1.800, da mesma forma que a gente olha e fala, meu Deus, a escravidão era legalizada. É nisso que eu acredito. Então eu quero ser hoje uma das pessoas que, desde já, não é porque a sociedade fala que é assim que eu vou concordar e que eu vou agir. Então hoje, tudo que eu faço, tudo que eu falo é de acordo para esse objetivo. Então, aí que tá. Eu sou um profissional da área de comunicação. Então, para esta causa, eu utilizo da minha especialidade de comunicação para atingir essa causa, certo? Então, quando a gente fala do proletariado em si, hoje, a gente está falando de pessoas que habitam comunidades e que são essa base da sociedade, que vão fazer todos esses serviços. E aí eu te pergunto, qual é a comunicação, semioticamente falando, qual é a comunicação, como aquela pessoa vai entender teorias sociais complexas? Através da arte. Através da arte, mas mais especificamente através da música urbana. Entende? Então, hoje, formar artistas da música urbana que vão dar consciência de classe é o que o proletariado escuta, sabe? Então, tudo que eu faço decorre para isso. Tá? Então hoje, é claro, que como eu falei, minha formação, minha base, ela é na música urbana, passei os últimos 7 anos desenvolvendo a Loki, morei em São Paulo, trabalhei no Brasil inteiro com música urbana, mas hoje aqui em Campo Grande eu tô na missão, como eu falei pra vocês, de assessor parlamentar
E dentro do meu trabalho de assessor parlamentar, eu faço esse desenvolvimento dentro da área cultural, desenvolvimento da juventude. Então, é claro que é tudo interligado. Quando eu estou na área musical, né, a gente faz toda essa formação, toda essa base com os artistas. E quando eu estou dentro da política, eu também estou trabalhando... eu trabalho de assessor parlamentar de criação de comunicação. Faço vídeos, fotos. Então, assim... É isso, é quem eu sou, né? Então, independente se vai ser no meu trabalho como músico, como AR, no meu trabalho como videomaker, ou numa roda de amigos, meu posicionamento vai ser sempre o mesmo, porque o meu objetivo de vida é esse. E eu penso 24 horas sobre isso, e tudo que eu faço, todas as minhas ações são pautadas em cima daquilo que eu sou, né? Não é nem do que eu quero ser, daquilo que eu sou. Você comentou que já morou em São Paulo, você morou há quanto tempo lá? 2 anos ou 3, 2 anos e pouco, quase 3. Você acha que tem alguma diferença, assim, da cena? Lógico que não, lógico que tem, né? Alguma da cena, tipo, lá de São Paulo, aqui de Você fala Campo dentro Grande? do urbano? Isso. Talvez até a mentalidade da cena, você acha que pode ter... que nem o Mato Grosso do Sul é um estado fortíssimo no agro, por exemplo, na direita. São Paulo já pende para outro lado. A gente tem diferenças políticas gritantes entre um estado e outro. Você acha que isso reflete na cena como um todo? Eu acho que o que mais reflete na cena é... Assim, claro, dentro de qualquer cenário musical, qualquer gênero, você vai ter suas divergências e suas coisas. Eu acho que é geograficamente falando, sabe? Eu acho que o problema não é um problema, é um problema geográfico. Exemplo. Em São Paulo você tem mais de 11 milhões de habitantes, se não me engano, é muito habitante. E a mídia tá lá, né? A cena tá lá, a grande maioria, né? São Paulo, Rio, esse eixo, né? O que acontece? Lá, quem tá do seu lado, por exemplo, se você é um MC, você tá batalhando, é o cara que vai estourar. Pode ser o próximo, tá ligado? Ele pode ser o próximo Freud, ele pode ser o próximo John. Né, acontece, ele pode ser a próxima revelação. Então lá todo mundo consome a arte de todo mundo, lá todo mundo apoia todo mundo. E isso eu acho muito diferente daqui, porque quem consome a cena urbana local também é quem produz. Então eu acho que a rivalidade aqui é muito mais marcada do que em São Paulo. Em São Paulo, lá tá todo mundo preocupado em fazer conexões. Eu acho que aqui tá todo mundo mais preocupado em ter um domínio local. Outro, né? Sabe? Não que todo mundo pense assim, não que todo mundo seja assim. É o que eu sinto demais. É o que eu sinto de mais pegado dentro da área urbana nossa local. É essa necessidade que parece que cria-se em, tipo, eu vou ser a referência disso na cidade. Você acha que isso se traduz até pro profissional de audiovisual, não só pro artista que tá ali na rua, mas entre os profissionais de audiovisual também, o pessoal que tá tirando foto, o pessoal que tá trabalhando na produção, no mercado em si? Com certeza. Infelizmente. Com certeza. Antes de ter, eu não claro que a gente tá falando aqui fofoca, né? Mas assim, teve, assim, profissional, eu sou novo, né? Então, assim, mas e daí, whatever, né? Eu trabalho nisso desde que eu tenho 16, 17 anos. Quando eu mudei pra São Paulo, eu tava em torno dos meus 20 anos por aí. E tinha profissionais da área que estavam há muito mais tempo, inclusive dentro da área do hip hop. Eu não desmereço a história de ninguém, não desmereço a qualidade técnica de ninguém, mas não entendo porque nesse começo, né, desmereceram a minha. Então já teve inúmeros casos de, tipo assim, por exemplo, um profissional da área tava tocando um evento urbano e meus artistas estavam. E aí a gente tava na iminência, já ia se mudar pra São Paulo, já estava divulgado com o nosso grupo. E o cara deu um salve em todos os meus artistas, tipo, citou, aqui um salve, galera da Locked que vai representar lá em São Paulo, Mato Grosso do Sul, eles estão se mudando pra lá, e um salve, e falou o nome de todos os artistas, falou o nome do meu sócio, que era meu produtor, não falou o meu, e falou, até porque quem ensinou essa galera toda, né, fui eu, e tipo, o cara nunca fez nada pela gente, tipo assim, claro, pode ter feito por um artista ou outro, sabe? Então isso foi uma coisa que marcou muito, assim, porque eu sempre admirei esse cara também, sabe? Então, tipo assim, qual a necessidade desse tipo de comentário, desse tipo de atitude? Então, sim, acontece. Mas eu acredito que com o tempo você também vai ocupando o seu espaço e a galera vai entendendo. É aquilo que eu te falei, é a persistência. Se eu tivesse desistido nisso, eu tivesse me deixado afetar por isso, eu não estaria aqui hoje. Então, não me deixei afetar e hoje a gente é até amigo, eu e esse cara, saca? Então, de certa forma, impus o respeito. É curioso enxergar, que nem eu também sou fotógrafo, cara, a área audiovisual
tem essa rivalidade, não tem como dizer que não, é muito complicado e é muito difícil entender o porquê disso, né? Total. Parece que as pessoas têm medo de que um roube o espaço um do outro, né? Em vez E dá de pra todo mundo coexistir, coexistir, exatamente. e se tivesse todo mundo coexistindo em harmonia, a gente podia se organizar, inclusive politicamente, para nossos interesses serem muito mais atingidos. Com certeza. E em vez de cada um descobrir o seu nicho, né? Porque cada um tem um nicho. Acho que todo artista audiovisual ele tem um nicho. Ele vai se especializar em alguma coisa. Claro. Parece que todo mundo quer fazer um pouco de tudo e não deixar espaço pra ninguém. E não dá, eu discordo disso. Eu acho que a gente tem que se unir e lutar pela nossa classe. Uhum. Não, com certeza. O seu nicho, por exemplo, do hip hop, como que você descobriu? É óbvio que teve a influência da música do seu pai, mas foi por essa vontade política desde sempre ou teve alguém, uma pessoa em específico, né, que falou assim, cara, esse cara me fez guinar pra essa cena da rua, etc. Meu pai é músico mais de rock, jazz, assim, saca? Então, o que acontece? Na verdade, nem sempre eu tive o posicionamento político que eu tenho hoje, sabe? Então, tipo assim, foi um processo de descoberta, de estudo, porque, tipo assim, eu também não acredito em verdades absolutas, sabe? Então, eu acreditava numa verdade, eu tinha um posicionamento político X, e que eu desenvolvi ele, tipo, desde os 13 anos. Porque eu nunca também fui meio normalzinho assim, não, sabe? Sempre gostei de ler e tal. Mas, quando eu fui crescendo, eu fui vendo buracos dentro daquilo que eu defendi, e tento até dentro da minha antiga religião, né? Eu fui vendo buracos que eu falava assim, pera, teoricamente isso aqui não, sabe, tipo assim, não é o que acontece, tipo, isso aqui não acontece muito assim, não, sabe? Tipo, beleza, lindo o que tá escrito aqui, mas A observação empírica ali. Sim, não. E aí eu falei, vou andar com todo mundo que pensa contrário a mim. Porque eu não quero ser, o que eu não quero é ser ignorante. O que eu não quero é defender algo que seja meramente um preconceito ou uma opinião minha, sabe? Eu gosto de dados, eu gosto que você me apresente dados. E se você me provar dados maiores, melhores e que refutem os meus, eu vou pensar igual a você. Simples assim. Por quê? Eu vou lutar contra a verdade só por conta de um preconceito meu? De forma alguma. Então, o hip hop entrou nisso, porque eu comecei a andar com pessoas que, de fato, na época pensaram contrário a mim. Foi onde eu tive essa grande mudança, né? Não digo social, porque socialmente falando, eu sempre tive consciência social, de classe e tal. Mas a forma pela qual eu acredito que dá pra fazer a diferença hoje é totalmente diferente. E aí, como eu disse, eu já era fotógrafo, estava procurando me enturmar com alguém. Um menino da minha sala, na época, falou, eu tô montando uma produtora, não. A gente criou um grupo aqui de rap, a gente comprou um beat do Neo Beats, a gente vai gravar lá no estúdio do PS, e pá, e era 8 cara, e o Tony Azo tá começando a aprender a produzir, ele já fez um beat demo. Eu falei, vou tirar foto de 6 então. Eu vou tirar foto de 6 então. Você tirar foto? Tira foto de 6. Aí, como eu já gostava de compor, tá, fui entrando pra esse grupo acabou, e aí sobrou eu e o Tony Azo, pô. E aí a gente falou, não tem um lugar que faz tudo, né? Que faz a música, o clipe, ainda mais urbano e campo. Hoje tem, e também já sempre existiram selos e produtoras, tipo, como o TGB, por exemplo, grande salve pro mano TGB, que produziam a música. Mas o TGB não produzia o clipe, sabe? Então a gente pensou, tipo, a gente precisa de um lugar que faça os dois, e aí que surgiu a Locked. Respondi a pergunta, acho que sim, né? Sim. É isso aí. É interessante porque, assim, muita gente acho que fica muito perdido nesse começo e não sabe seguir uma referência. Eu acho que é muito importante um artista, seja ele da comunicação ou do audiovisual, ele ter essa ciência de procurar o nicho dele, sabe? Não ficar divagando entre um... É óbvio que no começo todo mundo precisa experimentar um pouco de tudo até pra se achar, mas ter essa ciência de que, cara, eu preciso seguir, eu preciso focar em alguma coisa, né? E dentro da comunicação, eu acho que pros profissionais em geral, é super válido o que você falou de confrontar suas próprias ideias, né? Isso vale até mesmo para um jornalista, cara. Se você não quer ser parcial, você precisa confrontar o que você mesmo acredita, e isso pode, com certeza, influenciar no seu próprio trabalho, né? Você ser um profissional mais objetivo, vamos supor assim. Muito interessante isso daí, cara. Isso. É que eu acho que é muito importante, porque a gente tá no mercado de comunicação, só que eu vejo em muitos profissionais, assim, até com profissionais que estão há tempos, assim, tipo, a visão deles é a única que importa, é eles que estão certos, e, tipo, cara, você tá no mercado de comunicação e não quer ouvir o lado da outra pessoa, tipo, não bate. Não bate. O mercado de comunicação, que era pra ser uma coisa totalmente social, acaba virando uma coisa egoísta, né? Isso. É uma observação curiosa. Sim.
Aí você falou pra mim, né, pra gente que foi pra São Paulo, voltou. Esse tempo que você trabalhou aqui em Campo Grande, né, no Mato Grosso do Sul, você acha que mudou alguma coisa já desde o início, assim? Evoluiu alguma coisa ou regrediu alguma coisa? São quantos anos já? O quê? Desde que você começou com tudo isso? Com Uns a fotografia? 7, 8, eu acho. Já faz uns 7, 8. Não, desde os 14... Ó, eu tô com 24. Sim. Desde o meu primeiro Instagram de fotografia foi com 14 anos. Uhum. Caraca, 10 E anos. desde aquela época, você acha que 13. a cena como um todo, ou o mercado como um todo, teve Uma mudança? 100%. O Instagram na minha época era só foto, por exemplo. Pior, né? Tem dessa, 10 cara. anos atrás a gente era não só para foto. pensar nisso, mas é Era verdade. só foto. Então, Era outro mercado, né? Era um só jeito tinha YouTube, totalmente Instagram era foto. diferente. de Facebook tinha, né? Facebook tava em alta ainda. fazer. Uhum. Pô, muda muito. Musicalmente falando, muda todo dia. Tipo, eu passei, eu acho que 3 etapas da música. Eu vi meu pai lançar CD pra vender. Eu comecei na era do YouTube, que era o foco YouTube, canal. E hoje a gente tá na fase do streaming / rede social, né? Porque hoje o que importa é você ter números nas plataformas de streaming e rede social. Gente, Spotify foi inventado em 2015. Tipo, não, antes um pouco, mas assim, chegou no Brasil. Eu lembro que a primeira vez que alguém me mostrou o Spotify foi em 2015. Aí isso se popularizou e tal. Até o Spotify virar a referência musical. Pô, quanto tempo aí? Então, teve que ter essa adaptação aí no meio. Pro profissional, você acha que o mercado melhorou? Tipo assim, é mais fácil, ou melhor hoje em dia? Seja por facilidade, seja financeiramente? Ou você acha que aquele tempo, de alguma maneira, podia ser melhor? Facilitou. É que, tipo assim... Se você... não, facilitou. Facilitou. Hoje A tendência é essa, né? É facilitar, mas também aumenta a concorrência. Satura o mercado. Satura o mercado. Aí é que você tem que se destacar. Né? É isso. Mas sim, tá muito mais fácil você trabalhar na área. E no mercado saturado, aí fica mais evidente ainda a importância de você ser bom no seu nicho, pegar o seu nicho. Cara, eu sempre falo muito do Mazão, um fotógrafo muito grande aqui de Campo Grande, que eu conto, as pessoas acham engraçado. Ele se especializou em fotografia de maquiagem. Tipo assim, cara, se parar pra pensar, é uma área super específica, né? Mas essa é a importância. Hoje o cara é referência. Tem algum método, algum jeito que você acha que alguém pode utilizar pra descobrir o que ela quer, ou que área que ela quer seguir, com o que ela quer ser referência naquela... Primeiro você tem que imaginar onde você quer chegar. Tipo assim, e leve em consideração, primeiro, que não existem barreiras que te limitam. Tipo, eu quero ser dono de uma produtora audiovisual. Imagina que você já tem o prédio, que você já tem tudo certo, que você já tem todos os equipamentos, que você já tem todo o conhecimento. É isso que vai te realizar? Como que você vai chegar até lá? Sabe? Tipo... Primeiro um exercício criativo. Né? Você tem que fazer esse exercício criativo e depois você vai adicionando doses de realidade até você chegar na realidade sua atual e você vai traçar os primeiros passos. Sabe? Tipo... vamos supor isso, eu quero, não sei, é porque vou criar uma coisa aqui do zero, tipo, sei lá, eu quero ser dono de uma produtora, quero ter um espaço físico, ok, então primeiro você tem que ter uma reserva financeira, então você tem que ter primeiro a noção de quanto você gasta, quais são suas contas, vamos supor que o valor seja R$2.000, pronto, então você tem que achar um jeito de fazer 4, pra você pagar suas contas, ter uma grana e ainda sobrar uma parada pra você investir, não pra você investir, mas pra você, por exemplo, você ir adquirindo capital até você... Rodando. E aí você fazer investimentos maiores, né? E nisso, você vai começando a construir. Então, primeiro de tudo, qual que é o seu nível técnico? Qual que é o seu nível teórico? Essa sua produtora vai ser do quê? Vai ser uma agência de publicidade? Vai ser uma produtora de música? Vai ser pra moda? E aí, se, por exemplo, é pra moda, então você vai começar a traçar passos dentro da moda para isso. Então, talvez você crie uma marca própria, ou você ajude um modelo que seja famoso a se desenvolver, e aí o seu material audiovisual você vai se tornar referência dentro daquilo. Aí você acha um espaço dentro de alguma produtora já de moda, vai ganhando nome, vai ganhando política e juntando seu dinheiro. Você vai montando. Por exemplo, o meu primeiro estúdio, eu já cheguei lá em São Paulo, meu estúdio tinha 3 andares. 3 andares. Mas meu primeiro estúdio foi meu quarto. Eu tirei minha cama. Eu tirei minha cama, eu tirei tudo. Era uma caixa de papelão e um microfone de R$80, cara. Sabe? Tipo assim... degrau por degrau, né? Degrau por degrau. Meu primeiro estúdio foi meu quarto, sabe? Foi predícula, aí foi predícula, fundo da casa da mãe do meu sócio, que já era um lugarzinho maior, que já dava pra ter uma diferença. Tipo, não era meu quarto, sabe?
Até que a gente mudou pra São Paulo e aí, pô, já era 3 andares, já era uma verdade. infraestrutura, sim. Então, sabe, mas sempre a gente quis ter isso, sabe? Então a gente só vai traçando e melhorando, vendo o que deu certo e o que deu errado até a gente chegar lá. Esse é o processo de tudo. Cara, nossa, as pessoas precisam manter isso em mente, cara. Acho que muita gente desiste de muita coisa por falta de planejamento, realmente, né? Por falta de almejar, assim, traçar, coisas o cara quer acontecem. chegar lá. As coisas acontecem, você tem que estar em movimento. Se eu puder dar só uma dica pra alguém, esteja em movimento. Trabalhe. Você quer ter um grande estúdio de audiovisual de moda? Se envolva com a cena da moda, ajude profissionais da moda, trabalhe com modelos, ofereça seu trabalho, de certa forma, no começo, para portfólio mesmo, entendeu? E aí vai divulgando, vai se posicionando, vai juntando dinheiro, vai pensando a estratégia pela qual você quer chegar e analisando as condições que você tem, sabe? Pô, se você tem um quarto igual eu tinha, eu vou tirar minha cama daqui, eu vou dormir num colchão, mas aqui vai ser um estúdio. E era um estúdio, eu coloquei tapete, o microfone, a caixa de papelão com os negócios de ovo colado, coloquei luz de LED, as pessoas chegavam, era um estúdio, era um home studio para receber as pessoas, sabe? Então isso. Né? Era o que eu tinha, sabe? Então, tipo, o que você tem hoje para você dar o primeiro passo? Depois que você dá o primeiro passo, você só vai evoluindo. Você só vai evoluir. Se você fizer isso todos os dias, você só vai evoluir. E é isso. E às vezes as coisas vão acontecer do jeito que você quer, mas não do jeito que você esperava, sabe? Tipo, eu tive o meu estúdio de 3 andares. Tenho o meu estúdio hoje. Mas hoje o meu é mais pra foto e vídeo, né? Mas na época, lá na Lockheed em São Paulo, eu priorizava era a parte do fonograma em si e tal. Então, nunca que eu imaginei que eu ia conseguir aquilo da forma pela qual eu consegui. Mas eu sempre quis ter aquilo. E eu construir uma coisa por outro caminho, achando que eu ia chegar no mesmo lugar. Só que aí as coisas acontecem e você fala, opa, tem esse caminho aqui que é mais fácil do que o que eu tava imaginando. Mas você descobre isso trabalhando. Você descobre isso dando a cara. Em movimento, né? Em movimento, se mantém em movimento. E você pensa em continuar nesse ramo do hip hop, do audiovisual no hip hop, no rap? Ou você acha que um dia talvez, gostaria de experimentar ali uma outra coisa? Outro nicho, ou você fala assim, não, cheguei onde eu queria, agora é só melhorar. Não, é como a R, eu não tenho muito esse lance. É claro que você tá falando, quem você é como pessoa. Sim, eu sou o urbano. Sim, eu estou pela classe trabalhadora, tá ligado? Então isso mas é a mesma receita. Cara, é a mesma receita. De certa forma, você só vai fazer essas adaptações de repertório, essa adaptação ideológica, adaptação de conceito de artista para artista. Mas artista é artista. E eu consigo desenvolver um planejamento de carreira para um cara que, se ele for para uma costureira, da mesma forma que eu faço para um músico. Músico é muito mais fácil, independente do gênero. Eu já fiz clipe de sertanejo, já fiz clipe de eletrônico, já fiz clipe de rock. 90% é urbano? Sim. Mas qual que é a diferença, sabe? Tipo, a diferença é o gênero, como você vai filmar, o que você vai falar. Mas assim, pra você que já trabalha com isso na área, é só uma adaptação. Tipo, ao invés de fazer desse jeito, fazer só muda o nome. Mas sabe? E a mesma coisa é pra qualquer tipo de artista, sabe? A receitinha, não a receitinha, porque não existe receita, mas assim, o pensamento que é isso, como você quer chegar, onde você quer chegar, e aí a gente vai vendo os meios, o que a pessoa tem pra chegar no objetivo dela. Então, conduzir uma pessoa pra resolver os problemas da vida dela, ou achar o nicho dela, é a parte mais tranquila, é só você pensar. Pô, genial, cara. E assim, acho que pra finalizar, eu gosto muito de fazer esse exercício, principalmente com quem já se encontrou, com quem é referência, porque eu acho que é muito importante. Muita gente... Cara, se alguém tá aqui até agora, é porque a pessoa tá buscando conhecimento, tá buscando informação, ela tá, desesperada por informação, eu acho que isso é a parte mais importante. Então, assim, fala uma coisa pra quem quer chegar lá, quem quer fazer isso daí. Alguma coisa que se alguém tivesse te dito lá no começo, talvez teria mudado tudo, assim. Uma coisa que você mesmo gostaria de ter escutado no começo, sabe? Eu acho que isso é muito importante falar pra alguém, não só por motivação, mas por uma questão de, assim, democratizar o conhecimento mesmo. Você sabe alguma coisa que alguém não sabe, a gente pode compartilhar, sabe? Com certeza. Impulsionar, né, quem quer fazer acontecer, não só no meio audiovisual, mas qualquer meio que ela quer seguir. Primeiro você tem que estar bem resolvido como pessoa. O que você acredita, o que você é, onde você quer chegar, qual que é a tua meta. Esse é o grandíssimo primeiro passo. Continuar, se manter em movimento e continuar, não desistir. Bom, como eu disse, sou branco, tenho consciência que eu sou um homem, que eu sou branco,
que meu pai é pesquisador da Embrapa, então veio de uma... Assim, ele conquistou isso, né? Mas tem uma condição financeira legal. E o que você vai se meter no hip hop? Mas é porque é o que eu acredito. É com quem eu quero estar. É por quem... sabe, tipo, acho que pra mim tudo é você se colocar no lugar de alguém. Então, se eu tenho um privilégio hoje, eu quero usar ele a favor e benefício da classe trabalhadora e não é pra mim. Nitidamente é isso que eu penso. Então, o que acontece? No começo eu escutei muito disso. Você é branco, fazendo rap, ai, que música ruim, que negócio ruim. Todo mundo que era minha referência eu trabalhei. Todo mundo. Freud, Tash Tracy, Derek, sei lá, vamos pra Rock Danger, sabe? Tipo, até Alba Ramalho já, tipo assim, já porque hoje dentro da distribuidora que eu trabalho, né, no caso, dentro, elas têm esses contatos, né, produzem lá e tal. Então, assim, todo mundo, dentro da Lacoste, sabe? Então, assim... Porque eu gosto muito de moda também. Então, tipo, eu trabalhei com Lacoste, John. Você vai... Cara, você vai se... Foi assim, eu cheguei lá. Sabe? Tipo assim, pô, foi muito louco. Porque enquanto me desmereciam, né? Falavam, você não vai chegar lá. E aí, quando, pô, eu tava frente a frente, sei lá, com os caras do Racionais, tá ligado? Que nem o Flow MC, sabe? E você vê essa galera valorizando esse trabalho. Nunca vou esquecer que a Locked, nosso logo era um cadeado, né? Então, a gente fala a tropa do cadeado. Cara, no meu aniversário, que eu tava fazendo eu e o Fê Ribeiro, o DJ era o Caio Passos e quem me recepcionou foi o Pedro Quali, do Racionais. Tipo, a tropa do cadeado chegando aí. Sabe? Caraca. Então, tipo assim, pô, os caras eram a referência, sabe? Então, diversas vezes eu passei esse choque de, tipo, tá cara a cara aqui trocando uma ideia. Tipo, tá eu, meu artista, o Menestrel e o Freud conversando sobre N assuntos. Cara, nem imagino isso daí. Eu também nunca imaginei. Em 2020 só escutava o Freud. Então, assim, pô, é possível chegar lá, se você acreditar. E eu sempre acreditei que eu ia chegar lá, sabe? Nunca pra mim foi uma dúvida, tipo, não, era mais como e eu vou fazer. Não era o se, era o quando, né? Então, assim, em resumo, tenha certo quem você é, tenha certo quais são os seus objetivos, não leve em consideração as limitações que você tem, elenque o que você tem pra começar aquilo que é teu sonho, continue. Não liga pro que as pessoas falam, principalmente família. Principalmente família. Acredite em você, acredite no seu potencial, se mantenha em movimento que as coisas vão acontecer. E seja inteligente, sabe? Se mantenha. Tenha gosto por aquilo que você quer ser, sabe? E não se desvia do teu caminho, cara. Você vai chegar lá. É isso aí. Valdes, muito obrigado por tirar um tempo do seu dia pra vir aqui, né? Compartilhar com a gente todo esse conhecimento. E onde que as pessoas podem te encontrar? Fala teu Instagram, tuas redes sociais. @Baldes_L. É isso aí. Acha lá, Baldes, não tem outro, é nóis. Né? Não tem outro, então você vai achar lá bem tranquilo. Qualquer dúvida se tiver em termos de audiovisual, produção, se quiser trocar uma ideia sobre, pô, como que eu posso, o que dá pra fazer, pode chamar lá, eu faço isso com o maior prazer. Pô, beleza. Gente, é isso, foi esse o episódio. Segue a gente no Instagram, ativa o sininho e não esquece de seguir a gente também no Instagram, é comunica.podcast. E é isso. Muito obrigado pelo seu tempo. É isso.